Convido a todos para o Momento Múltipla. Um tempo para refletir sobre a Palavra de Deus. Palavras de transformação e mudança de vida motivadas pela multiplicação da fé. Amados, chegamos naquele momento que você fica aí aguardando a multiplicação da palavra de Deus. E nós oramos no início, não precisamos orar agora, porque eu tenho certeza que se você está aí comigo até agora, é porque você quer ouvir a multiplicação da palavra de Deus, né? A minha mãezinha que fica aguardando, a Vicentina que faz questão que o Zé esteja com ela para poder ouvir, a Mônica que está no trabalho, a Dulce que está lá em Feira de Santana, e todos os nossos amigos, todos os nossos ouvintes estão ouvindo e querendo ouvir. Eu só peço a Deus que entre no seu coração para que a palavra não se perca e que possa germinar aí para dar frutos. E o tema de hoje nosso é... Dá até vergonha de trazer, mas tudo bem. Acreditar que Deus existe é o suficiente, amados? Acreditar que Deus existe é o suficiente? Miriam, você está falando com crentes, eu sei. Você está falando com pessoas que já aceitaram Jesus, eu sei. E daí? Queridos, até os demônios também acreditam que Deus existe. Os demônios foram criados lá. Os demônios estavam morando com Deus. Os demônios estavam com Deus. Até eles caírem com Satanás. E eles sabem a palavra que você sabe muito maior do que aquilo que você está aí sabendo. Às vezes eu me envergonho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes eu me envergonho. Porque... eu não sei assim muitos versículos, nem muitos capítulos da Bíblia. Li, mas não gravei no meu coração, sabe? Então, às vezes eu vejo pastores, às vezes mandando versículos para mim, eu falo assim, Senhor, será que eles têm no coração deles incrustado esse capítulo e esse versículo? Porque não adianta você ter o capítulo e o versículo e você não vivenciar. E é nisso que os demônios te pegam, né? Mas tudo bem, ó. O que eu estou falando no tema hoje desse múltipla, pode parecer de certa forma assim, como eu dei risada, né? Sarcástico, uma brincadeira, uma piada. Mas na verdade, amados, vamos falar sério. Isso é um fato que me faz muito parar para pensar sempre que eu leio Tiago capítulo 2, versículos 19. Lembrando, amados, que Deus, Ele dá a palavra segundo o Espírito Santo dele, segundo a necessidade do seu povo. E se você tem que ouvir essa palavra hoje, é porque Deus está mandando você ouvir. Agora, eu quero te dizer, se você não quiser ouvir, é só você desligar o seu celular. Desligar não, né? Tira, derruba a rádio. Mas... se você puder me ouvir, fica aí comigo. Eu tenho certeza que tem revelações. Nós vamos ficar aqui no máximo mais uns 10, 15 minutos. Nós estamos passando o horário da Rádio Boas Novas. E eu peço que Sinaírson Socorro, ou mesmo Antônio Gonçalves, esteja nos ouvindo, que ele nos permita não me derrubar até eu concluir esse múltiplo para vocês. E eu vou ler Tiago, capítulo 2, versículos 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Gente, olha só, os demônios só não creem, eles tremem. Está escrito, gente, não sou eu, não é a Miriam, não é a jornalista. Está escrito, os demônios creem e
tremem. Você sabe o que é tremer? Tremer é medo. Tremer é saber que existe algo melhor, maior do que nós. Eles tremem porque eles têm medo de Deus. Sabe, queridos, esse múltiplo está dentro do texto em que o autor de uma carta, o próprio Tiago, trata sobre as pessoas que dizem ter fé e não levam isso para a prática em suas vidas. Não adianta você dizer que tem fé. Não adianta você dizer que você tem fé. A fé é uma condição que você usa o seu livre-arbítrio para crer. Não adianta você falar, mas eu creio, sem verdadeiramente você sentir no seu coração. E hoje, queridos, eu quero, na humildade que Deus me levantou e me trouxe aqui, pegar esse trecho escrito por Tiago e trazer para a nossa realidade hoje no mundo. No mundo, tá? Não vou falar a nível de Brasil, não, porque o evangelho é para todos. Mas aqui no Brasil eu me deparo com muitas pessoas. Eu não estou falando agora do mundo. E eu tenho a grande maioria das pessoas se dizendo cristãs. O quanto eu tenho no meu WhatsApp pessoas se dizendo cristãs. Muitas delas dizem assim que eu sou cristã, mas não sou praticante. Ou que eu não vou à igreja. E coisas do tipo assim. Mas grande parte da população, amados, ao ser questionada sobre Deus, diz assim: eu acredito que Ele existe. Ai, querido, você me permita ser muito sincera. Quando você diz eu acredito que Ele existe, isso se aplica exatamente ao que Tiago disse aos leitores da sua carta. Eu vou parafrasear. Legal, né? Vou pegar você como exemplo, tá, Mônica? Legal, Mônica, que você acredita que Ele existe. Os demônios também acreditam. E se acabam de medo por causa disso. E você? Será que você tem medo? Ai, gente, como é bom vir aqui descortinar a palavra de Deus para você nessa manhã. Geralmente, as pessoas que falam que acreditam em Deus já sabem que Ele existe, que existe um Deus, que Jesus viveu em Israel e que Ele, inocente, apanhou muito antes de morrer, que existe um céu, que existe um inferno. Muitos não se garantem com relação a essas coisas, não. Muitos dizem não ter plena certeza sobre isso, mas falam que acreditam em Deus e que acreditam que Ele pode dar-los uma vida melhor. Parece que Deus só está ligado a financeiro, né? A prosperidade. Parece que Deus só está ligado à cura de doença. Parece que Deus só está ligado à cura dos males. E eu posso dizer, porque o Espírito Santo está mandando eu dizer, que talvez você seja uma dessas pessoas. Mesmo já tendo aplicado em sua vida a aceitação por Jesus, mesmo passado de criatura para filhos. O que é nascer de novo? O que é ser filho de Deus? É aceitar Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida, não há outro. Mesmo que você já tenha sido salvo e liberto pela palavra que deveria estar incrustado no seu coração. Se sim, você é o principal motivo para eu trazer essa múltipla hoje. Sabe, queridos? Deus ama você. Você é o principal motivo de eu estar aqui hoje. Eu quero te explicar, amados, que sim, existe um Deus que é todo poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Que existe desde sempre e vai existir para sempre. Que criou todas as coisas. Que ama cada uma das suas criaturas. E que, além de ser algo muito complexo para entendermos, escolheu explicar algumas coisas sobre si mesmo, sobre Ele para nós ao longo da história.
A Bíblia não é um livro separado, onde você tem que deixar abertinho ali para ser seu talismã. A Bíblia é a maior enciclopédia espiritual que você pode ter nas mãos. A palavra de Deus é verdadeira. Embora, queridos, ela foi escrita por homens, ela foi inspirada pelo poder do Espírito Santo. Me perdoa. Se eu não creio isto, eu não preciso crer em Deus. Porque para crer em Deus, eu tenho que aceitar que Ele existe. Eu creio que uma das mais importantes explicações que Deus deu a nós, a mais importante das explicações, dessas explicações que Ele nos deu, foi essa expressa pelo apóstolo Paulo em uma das cartas que escreveu, que está relatada na Bíblia cristã. Olha só, Romanos capítulo 12, versículos 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória para sempre. Amém. Queridos, isso significa que Deus deveria ser algo real, foco do universo e também das nossas vidas. Quando você não tem Ele nesse papel, não quer dizer que Ele não tenha poder ou tenha falhado no próprio projeto, porque você é um projeto de Deus. Estava ali Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, projetando a tua vida, o plano da salvação. Na verdade, queridos, isso significa que nós estamos distantes demais dele. Quando nós dizemos que nós acreditamos em Deus e invalidamos tudo o que Ele fala a respeito de nós, nós não estamos acreditando nele, nós estamos distantes demais dele. Deus nos fez humanos como seres racionais e inteligentes, ou não? Você não pensa? E desde o início da história nos chama amorosamente para mais perto dele, de inúmeras formas. O problema, amados, é que nós, enquanto seres racionais, tomamos decisões e temos atitudes que por diversas vezes não são de acordo com seus valores, com os valores de Deus. E chamamos essas atitudes de pecado. Gente, o pecado é apenas uma metáfora, apenas uma palavra. Isso impede a nossa relação harmoniosa com Deus. Eu sou obrigada aqui, nós já estamos quase terminando, porque a mensagem no múltiplo é pequena. Ao primeiro homem que criou, Adão, Deus deu uma orientação e disse que caso esta fosse desobedecida, ele morreria. Ou seja, ao pecar, o homem é merecedor da morte eterna. Essa foi a primeira vez que ele falou de seus valores à humanidade. Olha Deus falando. Você que aí é advogado, é conhecedor da lei, está escrito ali no manual de Deus. Conforme o tempo foi passando e a história avançando, Deus foi se revelando mais e mais aos homens e dando orientações de qual é a conduta perfeita que Ele exige para termos uma relação completa com Ele. Mas eu tenho que continuar apontando os erros dos homens. O problema é que essa dificuldade no nosso relacionamento com Deus, ela só aumenta. Cada vez mais, ela vai aumentando conforme nós tentamos resolver por nós mesmos. Quantas coisas você toma na sua vida, você toma na sua mão? Quantas coisas você fala, eu farei, em vez de falar, Deus, tome a tua parte aqui. Deus, faça da minha vida o que tu quiseres. Mas eu quero também te dizer, amados, por mais que a gente consiga obedecer algumas coisas que Ele nos orientou, nós vamos sempre desobedecer algumas das outras orientações. Triste, né? E por causa dessa desobediência,
nós continuamos sendo culpados de morte. Sim, amados, a exigência de Deus é plena. Nós continuamos sendo culpados de morte. Mas, como já disse, Deus ama cada uma das suas criaturas e não está satisfeito com essa separação entre Ele e nós. Por isso, presta atenção aí, menino e menina, agora vem a melhor parte. Por isso Ele providenciou uma forma de resolver esse problema. E esse foi o maior tesouro que Deus pôde te dar. O próprio Deus veio à Terra como um ser humano. Ele viveu de uma forma exemplar, obedecendo absolutamente todos os seus próprios ensinamentos. E se entregou para morrer e ter sobre si, sobre Ele, a culpa dos nossos pecados, de quem crê que Ele fez isso. Mas teve a coisa melhor ainda. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso não é uma coincidência, não. Essa é a história de Jesus. É isso que explica Ele ter nascido de uma mulher virgem. Amados, primeiramente, você que tem a consciência aí, se você não acreditar que Jesus nasceu de uma mulher virgem, porque foi o próprio Deus quem engravidou Maria. Eita, Miriam! Ferrou de vez! Como Ele engravidou a mãe de Jesus sem a necessidade de que ela tivesse relações sexuais com um homem? Amados, nós temos que acreditar. Acreditar é outra condição, livre-arbítrio. Você acredita se você quiser. Eu demorei muitos anos para acreditar nisso. Não que eu duvidava da existência de Jesus, que Ele era santo, que Ele era Deus. Mas eu ficava, Senhor, como? Até que o Espírito Santo veio falar comigo. Se eu acredito, eu acredito. Se eu não acredito, eu estou desacreditando. Eu estou desacreditando de Jesus, do próprio Deus que veio aqui para nos salvar. E é exatamente a esse ponto da conversa que eu quero chegar com você. Além, queridos, da maior parte da humanidade saber que existe um Deus que é forte, poderoso, eterno, poucos de nós têm essa real compreensão da separação que nós temos dele por não reconhecermos as nossas falhas e dependências dele. Só que eu não sei como está a sua compreensão nessa manhã, mas é o que eu acabei de explicar. Deus já providenciou a solução para essa separação. Basta você crer não só que Deus existe ou que Jesus foi um homem bom, que sofreu sem merecer, mas sim que Deus é soberano, que és totalmente dependente dele, que Jesus é o Cristo, é aquele que pagou o preço dos nossos pecados, é aquele que tirou de você a culpa desses pecados e te permite ter um relacionamento pleno com Deus. É aquele que vai te livrar dos demônios, é aquele que vai te livrar da idolatria, é aquele que vai te livrar da feitiçaria, é aquele que vai te livrar das coisas pecaminosas. Amados, é pecado ter ídolos, é pecado sim, está escrito na palavra de Deus, ou eu creio ou eu não creio. Você sabia que muitos dos que estão hoje num banco de igreja têm ídolos? Miriam, mas eu não tenho imagem de escultura na minha casa. Dane-se, meu amado, você tem o atorzinho que você fica lá assistindo. Você tem o cantor evangélico que você coloca no pedestal. Você tem o seu pastor de estimação. Você tem o pregador coaching que você fica sonhando com ele todas as noites. Você tem mulher, homens que você coloca em primeiro lugar na vida antes de Deus. Você tem os seus filhos que você coloca como preocupação. Você tem os seus netos, você tem a sua família que você coloca antes de colocar Deus no altar. Você coloca tudo isso que eu te acabei de falar. Então essa palavra é para crente sim. Essa palavra é para você que já conhece Jesus. Essa palavra é reveladora para você que idolatra todas as outras coisas. Idolatria é pecado de feitiçaria. Idolatria, você está fazendo separação entre você e Deus.
Quando você ora, se você não estiver limpo diante dele, estiver colocando exatamente para ele, você não tem parte com ele. Porque ele tem que ser único na sua vida. É acreditar ou não acreditar. Miriam, eu estou em pecado. O que você está fazendo que você não ora e peça para Deus para te dar força? Se você crê nele, você sabe que ele é o único que pode te dar forças. É o único que pode te levantar. É o único que pode tirar você da cadeira de rodas que você se encontra. Cadeira de rodas que eu falo, aleijado, nu, cego, surdo e mudo. Amados, ele é o único que pode te tirar do lamaçal. Quando você acreditar de fato, quando você falar para ele, Senhor, eu estou aqui. Quando você falar para ele, eu quero a tua vida em mim, vida Zoe, vida de Deus. Amados, ele é um Deus tão bom, ele é um Deus de amor. Ele só pede para ser amado única e exclusivamente por você. Quando você idolatra as outras coisas, você está tirando o amor dele de dentro de você. Ele não é um Deus que divide, ele é um Deus ciumento. Ele é um Deus que tem sentimento, é um Deus que chora por você. Ele é um Deus que se alegra por você. Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Ele é um Deus que se zanga. Ele é um Deus que se entristece quando o seu povo se desvia. Ele é um Deus que deixa 99 ovelhas num deserto que é frio, num deserto que tem serpente, num deserto que não tem comida, para buscar você e resgatar e se inteirar junto com as outras 99, para que ele siga o caminho levando você em águas tranquilas, em águas verdejantes, em campos que dão frutos. Queridos, Deus é Deus, não existe outro Deus. A partir do momento que você tira a soberania de Deus, você está com uma crença parcial. E nós temos também um grande número de pessoas que já faz parte de uma comunidade cristã, seja ela qual for. Isso é religião. Nós já ouvimos diversas vezes dizer que Jesus morreu em nosso lugar e várias outras coisas sobre isso. Mas ainda assim não temos um relacionamento firme com Deus. Ou então já teve um relacionamento muito bom com Deus, mas por diversos motivos se afastou dele. Se você é uma dessas pessoas, amados, eu quero mais uma vez falar para você que o Espírito Santo está te convidando a ter um relacionamento com Deus, um relacionamento verdadeiro. Eu não estou te convidando para fazer parte de uma igreja, não. Eu não estou te convidando para fazer parte de uma religião, porque Deus não é religião, Deus é amor, você crê ou não crê? Muita gente confunde Deus com religião, porque existem determinados tipos que falam a verdade, outros falam outras. E ontem eu ouvi de uma pessoa muito querida que falou para mim, mas em todos os lugares termina, se Deus permitir, depende o Deus que está ali. Porque muitos querem ser Deus. Muitos usurpam o trono de Deus, principalmente Satanás com seus demônios. Mas na verdade, amados, eu quero te incentivar a ir atrás de Deus. Ir atrás de Deus, para que Ele entre no seu coração de verdade e você possa ter, através do Espírito Santo, elucidado todas as suas dúvidas e ter esse Deus, não importando o que você fez até aqui, não importando o quanto você está em pecado pela palavra. A hora que você invocar, Ele vai te ouvir. A hora que você bater na porta, Ele vai abrir. Na hora que você o buscar de todo o seu coração. Às vezes você faz planos, mas não entrega esses planos a Deus. Em Jeremias, Deus diz que os planos dele são maiores do que os nossos. E não tem como invalidar isso.
Aqui no programa Acontecendo, no programa Portas Abertas, eu tenho trazido para vocês aquilo que o Espírito Santo tem mandado trazer. Que quando terminar a nossa vida aqui na terra e formos viver com Deus, nós vamos conviver com pessoas. Presta atenção aí, meninos, para você entender a complexidade do seu pecado. Nós vamos conviver com pessoas que foram assassinas, estrupadores, o que tenham feito coisas até mais assustadoras que essas. Eu quero te dizer que não importa o que você fez até aqui, mas importa que você reconheça que está distante de Deus, que suas atitudes têm provocado essa distância e que a única forma de solucionar isto é reconhecendo que Cristo é a solução disso. Não tem outra forma de receber esse crer no seu coração. A única forma de receber é você pensando, é você refletindo e fazendo a opção de crer no seu coração que Deus é o único que você tem que amar. Miriam, mas é injusto. Eu tenho tantas outras coisas que eu poderia amar junto. Não! Ele diz na palavra: ninguém ama dois deuses. Se você ama um, aborrece o outro. Se você ama o outro, você aborrece o outro. Amados, nós só temos um Deus. E como saber que Ele é certo? Ele é aquele que te ama. Ele é aquele que já preparou tudo para você. Faça a opção de crer. Porque se você não crê com o seu coração, se você não crê com a sua mente, se você não crê com o livre-arbítrio que Ele te deu, amados, você não terá parte com Ele. Você não terá parte com Ele. Hoje quem está falando aqui para você é a jornalista Miriam Petroni. Um dia você vai procurar, conforme está em Oséias, acho que, se eu não me engano, Oséias 6. Amós, que você vai procurar. Você não vai mais encontrar esse Deus, nem pregadores. Você vai sentir fome e sede. Não fome e sede de alimento. Você vai sentir fome e sede da palavra de Deus. Você vai sentir fome e sede de se alimentar da palavra de Deus, de ouvir, para se alimentar, para crescer, para que tenha o Espírito Santo dentro de você e você não vai achar pregadores. E eu posso te dizer que esse dia está próximo. Mude a sua vida. Faça a opção. Pense, amados. Mude a sua vida. Deixe esse Deus único entrar no seu coração. Mas não com esforço, porque não é você que vai fazer esforço. Você tem que crer. A partir do momento que você crê com o seu coração, Ele vai fazer a mudança, Ele vai fazer a limpeza, Ele vai vir com a vassoura dele, do poder do Espírito Santo. E ó, vai varrer. Antes de varrer, Ele vai jogar a água abundante que vem do trono dele, para limpar tudo que não presta. Para limpar tudo que não presta. Ele é um Deus que te dá liberdade, mas Ele não quer dividir o trono dele com ninguém. Ele não quer. Não existe dois presidentes de um país, gente. Pense para o mundo. Não existe dois presidentes. Existe apenas um presidente. Existe um conselho, mas existe apenas um presidente. Então creia que Deus quer ser o único Senhor da sua vida. E essa, amados, foi a múltipla de hoje. Faça você a multiplicação de um mundo melhor. Reflita, e se te fez bem ouvir, multiplique entre os seus amigos, entre os seus inimigos, porque eles também necessitam desse Deus maravilhoso que liberta, desse Deus maravilhoso que você quer ganhar. E não adianta você deixar salminho aberto lá. Ele vai ser apenas um talismã e você vai continuar na idolatria. Não adianta, eu vou falar os Salmos 91, 23, para que Deus
me dê proteção. Não é o salmo que vai te dar proteção. O que vai te dar proteção, tá? Não é. O que vai te dar proteção é você ter Deus nesse seu coração, que hoje pode estar de pedra, mas você use a chave do Rei Jesus, que Ele já trouxe nas tuas mãos, que Ele já te entregou. É a chave lavada com sangue, um sangue precioso, que foi necessário uma única vez para nos dar vida. Esse sangue precioso.